Nessa questão aqui, nós vamos entrar agora na área de programação de computadores, né, algoritmos e linguagens de programação, né. A banca Consulpan, ela tem trazido esse tópico nos últimos editais dela, né, embora eu não concorde com esse assunto dentro de provas como, por exemplo, para a prefeitura, né, esse é um assunto mais voltado para áreas de TI. Mas ela tem trazido, tá, talvez seja aí, uma constância, né, as próximas provas dela, tá, e se está no edital ela pode cobrar, tá. Então o nosso papel aqui vai ser a gente analisar essa questão, tentar, eh, trazer aqui para vocês, né, alguns conceitos das linguagens de programação e como resolver esse tipo de questão, tá bom? Então essa questãozinha aqui de 2024, né, caiu aqui na prefeitura de Hidrolândia, aqui está errado, né, não é Rio de Janeiro, e sim Ceará, tá bom? E ela diz assim, ó, ela traz um código, né, considere o código a seguir escrito na linguagem JavaScript. Pessoal, essa linguagem aqui, isso é uma linguagem de computadores, né? Tem linguagens de programação, tá? E ela é voltada para a web, ou seja, ela é voltada para o funcionamento de sites. Então, se eu vou desenvolver um site e eu quero que esse site ele tenha interações, eu irei utilizar a linguagem JavaScript. Ela, junto com outras 3 tecnologias, tá? Sites, hoje, sites atuais, eles são construídos principalmente utilizando a linguagem tradicional, a linguagem raiz de um site, né? Ele é criado em HTML. Para você mexer na parte, digamos assim, de visual do site, né, para que o site, todas as páginas tenham o mesmo padrão de fonte, as mesmas cores de botões, de menus, você vai utilizar o que nós chamamos de CSS. E para você dar interação, né, dar, digamos assim, vida ao site, para que ele tenha aqueles efeitos de animação, de anúncios, né, de vídeos animados, de botões que se movem, de menus, tudo que estiver relacionado com interação, de formulários, por exemplo, a gente vai utilizar o JavaScript, tá bom? Então, ele permite esse tipo de interação. Então, a questão ela diz que considere que o programa acima, ou seja, que é esse trechozinho de código aqui, para a gente analisar, ele está sendo executado em um navegador web, Firefox, no Chrome, né, no Edge, e pede que você assinale a alternativa que descreve a saída, ou seja, o resultado do código apresentado no console, ou seja, na tela do seu navegador. Então, a gente vai ter que analisar aqui esse código, tá bom? Vamos lá, eu vou aqui por partes, né, para vocês irem conhecendo esses elementos que estão no código e depois a gente vai entender a lógica por trás dele, tá? Começando aqui, ó, por esse termozinho, ele chama, ó, de let, tá? Na programação em JavaScript, nós vamos usar a palavra let ou ainda a palavra var para representar o que nós chamamos de variáveis, tá? Alan, o que é uma variável? É um campo desse código que pode receber valores diversos, né? Esses valores eles podem mudar ao longo da execução do código, do programa. Então aqui esse código ele criou uma variável chamada num. Por mais que isso pareça estranho, você já está acostumado a utilizar variáveis na matemática. Quando você tem assim, ó, 3 mais 2 igual a 5, esses valores aqui, ó, eles são valores, digamos assim, que já estão ali inseridos e que não mudam nessa expressão. Aqui sempre será 3, aqui sempre será 2 e o resultado aqui sempre será 5. Por quê? Porque esses valores são o que nós chamamos de constantes. É um valor constante, não muda. Já uma variável é algo que pode mudar, pode ser um outro valor. Então,
Se eu pego uma expressão assim, ó, x mais y igual a 10, vocês inclusive estudam isso em raciocínio lógico, naquelas questões que eles colocam figuras, né? 2 pares de sapato mais uma meia é igual a uma camisa, enfim, né? Vocês já viram questões desse tipo. Então, isso são variáveis, tá? Então, neste caso aqui, ó, o x e o y, eles podem ser o número 2, eles podem ser o número 4, eles podem ser o número 10. Vai depender de quê? Da expressão que foi construída. A questão que você estiver resolvendo, ela vai ter que te dar alguma forma de você dizer que x vale tanto. Então, isso aqui, ó, esses dois aqui são o que nós chamamos de variáveis, tá bom? Então, nos códigos de computadores, eu consigo criar tanto constantes, eu vou chamar isso de const, tá? Aqui são as constantes, como eu posso colocar variáveis. E essas variáveis, elas, no final das contas, elas vão ser preenchidas com algum valor. Da mesma forma que eu posso substituir aqui na expressão x por um número da minha escolha, né? Ou da escolha da banca lá, tá bom? Então, aqui, olha só, neste código, ele está dizendo que esta variável, chamada num, ela vale zero. É como se eu estivesse dizendo que x é igual a zero, tá bom? O próximo código que nós temos aqui é o for, tá? O for, o for é uma estrutura de repetição. Ele vai criar o que nós chamamos de repetição em loop. Ele vai gerar uma repetição infinita. Claro, infinita até que eu dê o comando para ele parar, tá bom? Então, como é que funciona esse for? O for, ele é montado assim, tá? Eu vou fazer aqui como é que ele é programado. Então, eu tenho aqui, ó, for. Depois que você escrever o termo, você vai abrir aqui o parêntese, tá? E aqui dentro, você vai ter 3 expressões que elas são opcionais. Ela vai ter aqui o que a gente chama de inicialização, depois vem uma condição e depois vai vir o que nós chamamos de expressão final, beleza? Então, aqui eu estou criando uma repetição de códigos que vierem aqui dentro, ó. O que estiver dentro dessas chaves, que aparecem aqui, ó, tudo que tiver aqui dentro vai se repetir de forma infinita se eu não colocar um comando para ele parar. Então, aqui na nossa questão, ó, tudo que eu pintar aqui de azul, ele vai se repetir, ó. Vai se repetindo dentro desse comando que a gente chama de for, que é uma repetição em loop, tá? Até que eu pare, até que eu dê um comando para ele parar. E esse comando é justamente aqui a minha condição. Isso aqui vai ser a minha condição de parada. Eu vou colocar aqui dentro alguma expressão para em algum momento ele parar esse loop de repetição de código, tá bom? Então, no caso da nossa questão, ele usou esses comandos aqui, ó. Ele criou uma outra variável chamada de i, tá? Lá no começo ele criou uma variável chamada de num. Aqui, só para efeitos de entendimento, é como se eu estivesse chamando x. Aí eu estou dizendo que x vale zero. E aqui agora eu chamei como se fosse o y. E eu estou dizendo que i, seria aí comparado ao meu y, é igual a num.
e eu já disse que num vale quanto? Zero. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, x é igual, aliás, y é igual a x. Ó, como se eu estivesse falando isso, ó, y é igual a x. Só que lá atrás eu disse que x valia zero. Então, por consequência, y vale quanto? Vale zero. Y é igual a x, tá bom? Então, a diferença aqui, que ao invés de usar o x e o y, que a gente está acostumado a usar em expressões matemáticas, ele usou o termo num e depois a letra i, tá bom? Isso daqui é a minha inicialização. Então, esse meu loop de repetição, ele está começando com i sendo igual a zero. E na frente eu tenho uma condição. Ele vai repetir esse código até que o i seja menor do que 100. Aqui, ó. Isso é a minha condição de parada. Então, quando o i chegar igual a 100, ele para de executar esse código que está aqui dentro. Ele vai repetir esse código até que o i vire 100. E como é que o i vai virar 100? Porque aqui na frente eu tenho a chamada expressão final. A minha expressão final eu tenho que o i, que começou com zero, ele vai aumentar. Esse sinalzinho que você tem aqui, dois sinais de mais, é o i vai aumentando de um em um. Então, o i começou como zero. Na primeira execução desse código, ele vale zero. Na próxima execução, ele vai valer 1. Na próxima repetição do código, agora ele vai valer 2. Na próxima, ele vai valer 3 e assim por diante. Ou seja, ele vai aumentando de 1 em 1. Alan, como é que você sabe disso? Por conta dessa escrita que tem aqui, ó. Esse i mais significa que ele vai aumentar de 1 em 1. Ok? Então, o nosso código ele começa com a variável i valendo zero. Ele vai repetir o código que está aqui em azul até que o i se iguale a 100. Enquanto ele for menor do que 100, ele vai repetindo. Chegou igual a 100, ele para, não executa mais. E ele vai sempre aumentando a cada repetição essa variável i de 1 em 1. Ok? Dito isso, ele vai então executar, ó, esse códigozinho aqui, tá? E o que é que esse código faz? Primeiro, quando ele começar a rodar esse código, ele vai pegar a variável num e vale quanto? Zero. Na hora que ele rodar esse código a primeira vez, ele vai substituir o zero somando por 2. Então, o número ele passa a ser 2. A variável num agora vale 2. Ok? Depois, ele vai entrar neste código. Eu vou pintar aqui para vocês, ó, de novo em azul. Este código aqui, ó, ele faz um teste. If, em inglês, significa se. É como se fosse aquela expressão do Excel que a gente estuda, a função se. Então, ele vai fazer um teste. Que teste é esse? Ele vai pegar o número e ele vai fazer a divisão dele por 2. E ele vai verificar se o resto, que é representado aqui por esse sinalzinho de porcentagem, é igual a zero. Se esse número dividido por 2 for igual a zero, ele executa este código aqui, ó. Caso contrário, caso isso não aconteça, ele executa esse outro trecho de baixo. Tá bom? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se esse número ele é par. Porque sempre que eu pegar um número, vou pegar aqui o número 2 e vou dividir por 2. Isso aqui dá 1 e o resto é zero. Então, se o resto é zero, o número é par. Se eu pegar o número 4 e dividir por 2, isso aqui dá 2. 2 vezes 2, 4. O resto é zero. Então, o que ele está me dizendo é o seguinte, ó, se o número, a variável número, dividido por 2 tiver o seu resto, que é esse símbolozinho aqui, igual a zero, ele executa esse código. E o que é que esse código aqui faz? Ó? Esse código aqui chamado console,
console.log, ele exibe alguma coisa na tela. Ele escreve alguma coisa na tela. E o que é que ele vai escrever? Ele vai escrever o próprio número. O próprio número. E quanto é que vale a variável num na primeira vez? Aqui, ó. A gente colocou o valor 2. Então, ele pega 2, divide por 2 e verifica se o resto é zero. É zero? É. Então, esse número é par. Ok? Então, se ele é par, ele vai exibir esse número através desse código na tela. Aqui, ó. Ele exibe o número que é 2. Aí ele segue. Ele continua aqui o processo. Ó. Continue. Aí ele vai repetir o código. Quando ele repetir o código, vou apagar aqui, ó, para limpar a tela. Quando ele repetir o código, então o primeiro número que ele exibiu aqui foi 2, ó. Quando ele repetir, ele entra de novo aqui, ó, nesse código. Aí ele vai verificar, ó. O i vale o mesmo que num. E num agora vale 2. E ele verifica, o i é menor do que 100? É, o i é 2. E aí ele vai incrementar o i, agora em mais 1. E depois ele entra aqui para repetir o código. Então, o num, até então ele vale 2, só que agora eu vou somar ele com 2. Então, o que era 2 agora vira 4. Aí ele pega o número 4, faz a divisão por 2 e verifica se o resto é zero. O resto é zero? É. Então, ele vai executar esse trechozinho do código. E ele exibe o número na tela. Então, ele exibe agora o número 4. Aí ele vai repetindo esse processo. De maneira que, quando ele começar a repetir esse loop, ele vai exibir agora o número 6, o número 8, porque ele está sempre aumentando de 2 em 2. E ele vai parar isso depois que ele repetir esse código 100 vezes. Porque o meu ponto de parada eu coloquei aqui, ó, que o i é menor do que 100. Ok? Portanto, ele vai repetir essa numeração até completar esse loop 100 vezes. E se você pegar os números de 2 em 2, 100 vezes, você vai parar em 200. Beleza? Vou fazer aqui, ó, na prática. Vou mostrar aqui na prática para vocês verem isso. Ó, isso aqui é um terminal de JavaScript, tá? Deixa eu posicionar aqui. Pronto. Então tá aqui, ó. Vou dar uma aumentada aqui. Então, percebam que neste caso aqui, eu tenho escrito uma mensagem, que é uma constante, ó. Como é que você diz? Está aqui em cima, ó. Const é uma constante chamada message. E o que está nessa constante é essa palavra, hello world. Então, quando eu escrevo console.log, eu estou dizendo que é para escrever na tela que está dentro desse valor constante. Por isso que ele está, exibindo aqui, ó, no meu console a palavra hello world. Se fosse no meu navegador, ó, estaria aqui em amarelo. Então, eu vou apagar esse código aqui e eu vou escrever o código da nossa questão. Então, ele começa, ó, com let, tá? É o nossa variável, chamada de num, que tem o valor igual a zero. Bom? Logo após, eu vou iniciar a minha estrutura de repetição, que é o for. Então, eu vou colocar aqui, ó, for let. Agora, a segunda variável, chamada i, vai ser igual
ao que estiver dentro de num, tá bom? Ponto e vírgula, vou dizer que o i, ele vai agora continuar a minha repetição enquanto ele for menor do que 100. E eu vou, a cada repetição deste código, aumentando ele de 1 em 1, tá? Então, o i, ele vai aumentando de 1 em 1. Então, ele começou como 0, porque eu estou dizendo que o i é igual ao número, e o número aqui vale 0, e ele vai parar até quando chegar igual a 100, beleza? E o que é que ele vai repetir? O que tiver aqui, ó, dentro desse código que eu estou criando aqui abaixo. Então, eu estou dizendo que ele vai atribuir o valor de 2 em 2, ó, num, soma, ó, ele vai sempre pegar o num e vai somar o número 2. Depois, ele vai fazer um teste com este número. Ele vai pegar o num, ele vai fazer uma divisão por 2 e vai verificar se o resto dessa divisão foi igual a 0. Se isso for verdadeiro, ele vai escrever na tela o número que eu inseri. Aqui, ó, já gerou para mim. Não precisei nem terminar o código, ó. Ele já colocou aqui a sequência, ó. 2, por quê? Porque ele começou aqui, ó, atribuindo o valor 2 na primeira interação desse código. Quando ele rodar o código a segunda vez, ele vai pegar o 2 e vai somar com 2. Depois, ele vai pegar o 2, o 4 somar com 2. Depois, pegar o 6 somar com 2. Então, ele vai gerar para mim, ó, essa sequência de números pares até chegar no número 200. Beleza? E aqui, ele ainda continua com a condição quando isso for falso, mas ele nunca vai ser falso, por quê? Porque eu estou sempre aumentando de 2 em 2, então eu sempre terei os números ímpar, tá? E aqui, se acontecer de ser ímpar, ele iria parar o código, tá? Constituir o código. Beleza? Então, o que esse código faz é pegar os números pares e ir escrevendo eles 100 vezes. Isso vai fazer com que ele comece de 2 e pare no número 200. Beleza? Vamos voltar então aqui para a nossa questão. Neste caso, o nosso gabarito vai ser a letra C. O programa irá exibir na tela todos os números pares entre 2 e 200. Ok? Aqui então o nosso gabarito. Essa questão ela é de um nível bem mais elevado comparado às outras. Por quê? Porque você precisa de uma bagagem em linguagens de programação para você entender melhor como é que funciona esse código, tá? Mas aqui eu trouxe uma explicação, tentei ser o mais claro possível, né, para vocês entenderem como é que esse código funciona, mas de fato é uma questão com um nível bem mais elevado.